Antes a correria, o trabalho, a rotina e a busca pelo sustento da casa nos faziam tapar os olhos para muita coisa. Mas agora que estamos isolados, que estamos dentro de casa com os nossos, fica muito claro qual é a nossa posição. Esse período de quarentena me fez pensar muito. Até que ponto eu exerço a minha posição? A minha posição de mãe, a minha posição de filha, a minha posição de esposa? Ou até que ponto eu vivo pela conveniência? Eu sou mãe de conveniência, esposa de conveniência, filha de conveniência, dona da casa de conveniência. Até porque hoje muita gente vive para postar. Hoje muita gente vive para expor a famosa vida perfeita. Mas quando o monitor ou quando a tela é desligada, é o que acontece em off, é que tem o real valor. Ficou claro para mim que ensinar o meu filho a se portar à mesa, ensinar o meu filho a ter as suas coisas organizadas, ensinar o meu filho a respeitar os mais velhos, é obrigação minha, é função de mãe. Aquilo que antes a gente deixava como responsabilidade da escola, que ele se concentre na hora das atividades, que ele faça todas as atividades, que ele tire notas boas. Nesse período fica muito claro que a obrigação da educação é sim dos pais. A educação de ensinar, de passar valores, de mostrar que o caráter é o mais importante, é dos pais. A gente sabe que muitas vezes as escolas e os professores são sobrecarregados por responsabilidade que não é deles. Mas por causa da correria, as crianças passam muito tempo na escola. Algumas crianças passam a maior parte do tempo do dia na escola, em período integral. E parece que, pelo tempo ser maior na escola, a obrigação é da escola. Mas não é. A obrigação continua sendo dos pais. No ano que era pra gente vivenciar só tecnologia, talvez carros voando, a gente está reaprendendo a lavar as mãos, dicas básicas de higiene e muito educação e respeito. Porque não tem como você estar numa casa 24 horas sem poder sair com pessoas que não têm respeito, com pessoas que não têm educação. Então aquilo que a gente deixava para depois, aquilo que ficava na listinha, sempre para o dia seguinte, se tornou prioridade. Hoje é o item mais importante, porque a gente não consegue conviver com uma criança que não tem educação, a gente não consegue conviver com uma criança que não tem respeito, com uma criança que não tem noção das suas responsabilidades. É um período muito difícil de isolamento, mas é um período de muita reflexão e de muito aprendizado. É um período de você se reinventar, porque reinventar não é só para empresas e negócios, mas para pessoas também. E sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de ocupar o seu lugar. Sempre é tempo de dar valor ao que realmente é importante. Me lembro que durante um período da minha vida, a minha mãe saía para trabalhar à noite, num restaurante, e só voltava quando o caixa fechava. E isso era bem tarde. Eu ficava na casa dos meus avós. E durante todo esse período, foram muitos meses, talvez um pouco mais de um ano, que eu conversava todas as noites com a minha avó e escutava suas histórias. E esses dias à mesa, com mais tempo para conversar, ouvindo um pouco o passado, a história da minha mãe e como as coisas tinham valor antigamente, né? A conquista de chegar uma televisão em casa, de chegar um fogão, uma geladeira, um fogão e a geladeira que só serviam para esquentar ou para gelar a água, de tão importante que eram cada conquista. E hoje a gente tem tudo com mais facilidade. Hoje tem muita criança que tem tudo com muita facilidade. E eu me preocupo pensando, como não criar pessoas egoístas, introspectivas, alienadas? Uma criança que não sabe o valor de um videogame. Me lembro que alguns anos atrás, eu ainda não tinha Luiz Fernando, então há mais de 10 anos atrás, estou numa agência bancária, aguardando para falar com o gerente ou algum atendente, não me lembro exatamente, mas tinha do lado uma mulher. E como nós mulheres temos muita facilidade para conversar, a gente começou a conversar e ela me contou que estava ali para fazer um empréstimo para um videogame. Era final do ano, estava bem próximo do Natal e ela queria fazer um empréstimo para poder comprar o videogame que o filho queria. E hoje que eu paro e me pergunto, será que aquela criança soube ou sabe hoje o valor daquele videogame? Será que os nossos filhos têm noção do valor do que eles têm? O conforto. A gente sabe de muitas crianças que ainda dormem, vários, na mesma cama. A gente sabe de muitas crianças que ainda dormem com colchões no chão. Meus filhos são privilegiados, cada um tem a sua cama. Ambos ainda dormem no mesmo quarto, mas muitas crianças têm o seu quarto particular, têm a sua privacidade, todo o conforto, o ar-condicionado. São crianças que já nascem sabendo mexer o dedinho para assistir o que querem no celular.
São crianças que já nascem passeando sem passar calor, e quando passam calor eles ficam irritados. Porque quando o carro é ligado, o ar-condicionado esfria. Pode ser que você esteja pensando, do que a Rita está falando? Posso estar aqui filosofando, mas realmente eu tenho pensado muito. Acredito que tudo tem um aprendizado. E qual será o aprendizado dessa quarentena? Para todos nós e para cada um individual. Tenho pensado muito qual será o meu aprendizado. Tenho procurado estudar, tenho procurado refletir bastante e tenho reposicionado muitas coisas na minha vida. Inclusive minhas responsabilidades. Aquilo que antes eu deixava para o final da lista, hoje tem um monte de coisa disputando espaço. Hoje as primeiras linhas da minha lista, elas são bem lotadas e as últimas vão diminuindo. Eu estou centralizando em mim, na minha figura, tudo aquilo que realmente eu sinto que é responsabilidade minha. Então, acredito que seja a hora da gente retomar a nossa vida, da gente reposicionar as prioridades daquela pessoa que já estava num momento difícil, que já vivia ansiedade. Eu falo muito sobre distúrbios, depressão, ansiedade, e talvez esse seja o momento, porque antes faltava tempo, e agora você pode se olhar. Agora você pode se olhar no espelho. Para quem não tem o espelho com facilidade, ou fica no quarto, ou fica no banheiro, a tela do celular é ótima também. Você pode ligar a câmera, ou você pode fazer como se estivesse gravando um history, e se olhar realmente com aquele olhar que atravessa. E também olhar para o próximo. Olhar para o marido, olhar para o namorado, olhar para os filhos, olhar para a mãe, olhar para aquela pessoa que te ajuda no momento de necessidade, mas aquele olhar que enxerga. É um momento que todos estamos carentes, é um momento que é muito complicado para todo mundo. Então, se você não está bem, você não cuida do outro. Mas acredito que todo mundo esteja precisando de um pouquinho de cuidado. É um momento também para organizar a vida, para organizar a casa, para arrumar os armários, para tirar aquilo que não serve mais, e isso vale em todos os sentidos. Isso vale na mochila do dia a dia, aquilo que a gente carrega, principalmente das lembranças, que é uma coisa que pesa muito, é uma coisa que adoece, se você não sabe tirar o peso do que foi ruim da sua vida. E é o momento também de você organizar o externo, porque você está sempre em casa, aquilo que você deixava para organizar no mês seguinte, ou então quando virasse o ano, pode ser para hoje, deve ser para hoje. Porque a energia vai mudar, a organização exterior vai se tornar interior. Nunca é tarde para acordar. Nunca é tarde para começar. E sempre é tempo de reorganizar. Pense nisso.